eu sei ver o preço futuro de uma opção e não vou revelar este segredo para ninguém. Vou revelar assim, lógico, não consigo nem segurar o riso, né? Então vamos lá, eu vou segurar um segredo. É o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui é para aquela turma, às vezes, né, que a gente sofre com isso, eu também sofro, de ter a mão podre, sabe? Vende uma call, o preço dispara. Vende uma put, o preço despenca. Então, seria legal se a gente soubesse o que vai acontecer com o preço das opções no futuro para poder tomar as atitudes corretas. No vídeo das jornadas semanais, eu acertei. Aí eu tenho que contar esse acerto para vocês, né? Porque às vezes as pessoas não perceberam o quanto eu previ o valor de um preço de uma opção e de fato aconteceu aquele preço. Então esse vídeo aqui, pessoal, vai ser dividido em duas partes, tá? Ele é um extrato que eu estou fazendo para destacar essa questão de prever o futuro, prever o preço de uma opção, né? E principalmente, depois que você tem esse dom de saber o preço que a opção vai chegar, o que você vai fazer com esse dom? Tá? Então, basicamente, sobre isso este vídeo. Tá? Vou falar sobre o acerto que eu fiz, vou falar sobre o que fazer com esse dom. Vou adiantar aqui que não tem magia nenhuma e não tem complexidade, tá? Não é nada de super complexo, não. Continha de mais e de menos. Sério, Gafanto? É. Tá? Com continha de mais e de menos, você tem um nível de acerto razoável que você vai falar, poxa, eu preciso mesmo entender todas as características do Black-Scholes. Bom, aí é um outro vídeo, esse vídeo aqui é uma coisa mais prática, tá bom? E também não é científico. Não é científico, então não vão buscar em qual livro está falando isso, onde você viu isso. Não, é um modelo baseado na observação. É uma coisa que o nosso grande mestre defende, né, que a gente anote diariamente as cotações, e isso gera uma capacidade de percepção que o nosso cérebro começa a ter uma automação sensorial. Ele começa a se automaticamente reagir às sensações. Então, isso é muito importante para que a gente possa se desenvolver no mercado financeiro, mas também não é tema deste vídeo. Tá? Então, basicamente, a lógica da nossa previsão é ter uma filosofia empírica. O que os empiristas rivalizavam? Com o que eles rivalizavam? Eles rivalizavam lá na Grécia Antiga com o racionalismo. Claro, isso é uma visão eurocêntrica, onde você vai ter de um lado a filosofia ocidental defendendo essa visão de mundo existente só na Grécia. Mas é muito antes isso, tá? É muito antes e nosso grande mestre ensina, por exemplo, a referência disso lá nos povos polinésios malaios, mas não vamos falar sobre isso nesse momento, tá? Só quero deixar claro a diferença entre a visão empírica e a racionalista. Lá na Grécia Antiga, dentro do ponto de vista que foi ensinado para a gente, tá? A visão empírica, ela tinha uma conceituação de que o conhecimento era melhor, maior aproveitado, maior aprendido, se a gente baseasse esse conhecimento nos fatos, nas coisas que estão ocorrendo, na observação desses fatos, na vivência, na experimentação desses fatos. Era essa uma visão empírica do mundo. Já o racionalismo, eles trabalhavam muito também com a ideia de que, olha, a verdade sobre os fatos, a verdade, ela se esconde atrás da razão. Então eu não conseguiria, só através da observação, alcançar um conhecimento, um determinado conhecimento. Eu precisaria desenvolver aspectos racionais. Então, por exemplo, toda a geometria ela é baseada em figuras, de certa forma, que não existem na natureza. Tá? Então existia essa rivalidade, tiveram vários paradoxos, e o nosso modelo de prever e acertar a previsão é o quê? É baseado na ideia empírica e muito forte na questão de que a gente vai buscar, né, esse desenvolvimento. Quem está lá, isso aqui, pessoal, até para o pessoal dos membros que estiverem assistindo, atenção. Isso já foi falado na playlist, lá nos primeiros vídeos. Reassistam que vocês vão ver que essa história de como é que eu vou descobrir a cotação, ela já foi desenvolvida, tá? Então, voltando. Então, essa ideia de automação sensorial é para quê? Para que a gente possa ir aproveitando o aprendizado, revendo ele, tá? Que são diversas formas que você alcança o aprendizado, e você sempre está revendo esse aprendizado, você consegue, aos poucos, aquela coisa entrar no sangue. Então começa a distorcer um pouquinho, por exemplo, você fala, peraí, tem alguma coisa errada, alguma coisa mudou. E se as coisas mudaram, vai ter um outro vídeo que eu vou falar sobre isso, você não deve se mexer no mercado como você se mexia. Você também deve mudar. Tá? E aí,
Por exemplo, em que nível a gente chega? A gente chega num nível, por exemplo, em que se eu falar assim, olha, hoje eu vou abrir uma opção de Straddle Long Put, né, na verdade eu vendo coberta dupla, que eu vou compartilhar lá na área de membros. Se eu perguntar para os membros quanto eu vou receber pelo Straddle da maneira que a gente monta, eles vão falar em torno de R$ 7. Por quê? Porque os últimos 8 Straddles que a gente montou na mesma data, no mesmo jeito, a gente recebeu R$ 7, R$ 8. Pô, então quer dizer que é previsível? É. Então vamos falar sobre isso. O que eu previ lá no vídeo anterior, lá no vídeo da jornada das semanais, tá? O que eu previ, o que eu acertei, e tem um ponto muito importante entre a previsão e o acerto. Tá? Esse é o ponto mais importante, mas já já eu vou falar sobre ele. Primeiro eu tenho que falar o que aconteceu. Lá no vídeo, tá? Na quarta-feira foi quando eu gravei o vídeo. Eu soltei o vídeo na sexta-feira. Na verdade, eu gravei o vídeo na quarta e botei como estreia na sexta-feira, que é a jornada da renda extra nas opções semanais. Quem não estiver acompanhando, olhem lá na playlist, vai estar na descrição desse vídeo a playlist também. Toda sexta-feira eu estou tentando soltar um vídeo, né? Por enquanto eu estou conseguindo. Toda sexta-feira eu vou soltar um vídeo atualizando como é que está essa nossa jornada de construir e crescer uma renda extra nas opções semanais, tá? Então, a ideia é que seja sexta-feira. Se não for, sai no sábado e tal. Tá? Mas eu fiz um vídeo numa quarta e previ, olha, se a BOVA subir até lá, vai acontecer esses preços aqui. Então eu falei, olha, a BOVA estava no 120,98, então estava em torno de 121. Esse era o momento da previsão. E eu falei, se a BOVA for para 123 na sexta-feira, o que pode acontecer? Tá? Eu fiz essa previsão porque eu tinha uma D124, falei, isso aqui vai virar pó, a BOVA estava no 120, falei, não vou desfazer, deixar ela virar pó. Tá? Por quê? Porque eu queria ensinar para vocês esse modelo. E agora eu estou extraindo lá do vídeo anterior para reforçar aqui com vocês e para vocês guardarem esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. Olha, então é muito melhor eu trabalhar com opções, com derivativos, de uma maneira com risco controlado, sem aquelas maluquices todas que vou acertar a direção, vou comprar na baixa, vou vender na... Não, do que às vezes tentar prever um preço de uma empresa e aí o balanço está errado. Isso aqui é muito mais, do meu ponto de vista, mais previsível. Tá? Então, assim, o que eu falei? Olha, se a BOVA for para 123, isso no vídeo do dia 24, se a BOVA for para 123, a Q124W1 vai estar 1,22. A Q122W1 vai estar 0,58 centavos. E a E124W1 vai estar 37 centavos. Foram essas as previsões que eu fiz. Estas previsões que eu fiz. Gafanhoto, não estou acreditando. Volta lá e assiste o vídeo do dia 26. Tá? Volta lá e assiste o último vídeo desse canal, antes desse, e vocês vão ver que eu acertei esses valores. Mas isso foi a previsão. Será mesmo que eu acertei? Mas tem um negócio mais importante que eu falei aqui. Por que eu realizei essa previsão? Tem um motivo. Eu falei, vou parar aqui o game, né? Vou parar o meu mundo aqui e vou fazer uma previsão. Por que eu fiz essa previsão? Isso é o mais importante. Não adianta eu ficar prevendo o preço de opção, não tem por que eu ficar fazendo esse exercício de previsão. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, tá bom? Tá? Então não tem por que eu fazer esse exercício de previsão se eu não tenho motivo para eu fazer essa previsão. É aquilo que eu falei no início do vídeo de te dar um dom. Se você tem esse dom, você tem que ter um objetivo para usar esse dom. Tá? Mas eu vou deixar isso aqui para falar depois que eu mostrar o resultado. Tá bom? Vamos ver primeiro os resultados. Olha, e aqui eu até fiz uma brincadeira, tá? Trazer a cotação. Por que você realizou a previsão? Para trazer a cotação amada em 3 dias, né? Tô brincando porque a BOVA estava no 121. Eu falei, não vai chegar no 123. Embora eu imaginava que fosse chegar, né? Mas aí a pessoa pergunta, mas como é que você adivinhou que ia bater o 123? Não, essa parte eu não adivinhei, não. Mas a gente tem umas pessoas que são colegas nossos que é impressionante. É vender uma call e o preço disparar. Sabe assim, agora eu tô mais tranquilo, vou poder vender uma callzinha, tô com a margem mais tranquila, aí a pessoa vende a call e o negócio dispara. E aconteceu, mas é brincadeira, tá? Eu já imaginava que a BOVA fosse, de fato, aí análise técnica e tal, eu sabia que ela tenderia a voltar lá para o 122, 123, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. E, de fato, a BOVA foi por 122,83 no dia 26 de abril, tá? Então, no dia 26 de abril, a BOVA foi lá para o 26 foi para o 122,83. Foi muito próximo do 123. E eu tinha falado, a Q124W1 estaria a 1,22. Adivinha qual foi o preço da Q124? 1,47. Pô, Gafanhoto, você errou, era 1,22, você botou em 40.
Cara, pera aí. Eu falei que se ela fosse no 123, mas como é uma put no 124 e ela tá abaixo, 17 centavos abaixo, se eu pegar aqui 1,22 e somar lá os 17 centavos abaixo, vai para 1,39. Mas não adianta, como eu te falei, Gafanhoto, você errou, porque tinha que acertar 1,22. Não é assim. Tinha um objetivo de eu ter realizado essa previsão. E qual era o objetivo de eu ter feito essa previsão? Tá? O objetivo era que se desse algum problema e eu precisasse recomprar a D124, que viraria pó, estava com ela para virar pó, eu faria o quê? Eu venderia essa aqui, venderia a Q124W1, se ela fosse no 123, receberia a grana, olha o porquê da previsão. Pegaria essa grana, recompraria aqui e recompraria aqui que eu estava vendido também, para não aumentar meu risco. Então, a lógica de eu fazer essa previsão, tá, já deixando aqui por que eu realizei a previsão, era o quê? Que eu estava numa exposição, eu falei, se for para lá, eu já preparo a minha reação, é o plano de operacional, um plano de trader, é um estrategista avisando, olha, eu estou prevendo isso, e se acontecer isso, o operador gafanhoto, o estrategista gafanhoto falou, operador gafanhoto, faça isso. Venda essa aqui, recompre essa aqui e compre essa aqui. É isso que o operador gafanhoto falou. Então, tanto faz 1,22 ou 1,47. Eu acertei. Do meu ponto de vista, a minha previsão deu certo. Por quê? Porque com 1,47, será que eu consigo recomprar essas aqui mais essas aqui? Olha, 1,22 eu conseguiria. Então, tranquilo. Simplesmente subi um pouco a posição e não tem o risco não aumentou tanto. Mas a Q122 eu fui lá, né? Eu imaginei 0,58 e ela foi para 0,51. Excelente. Então, de fato, vendendo essa aqui, eu recompro isso tudo aqui. Ainda me sobra dinheiro para recomprar a D124, que virou pó, tá? Mas se não tivesse virado pó, por exemplo, eu poderia recomprar, se tivesse colado e tal, eu poderia recomprar a E124W1. Então, de fato, né, o gafanhoto fez a barba, mas ele também consegue prever com barba, não precisa da barba para prever. Eu consigo saber o preço da opção no futuro. Eu falei, isso aconteceria, e aconteceu isso. De fato, né, aqui é 124, a BOVA foi para 122, 123, por próximo, e a partir desse ida para 123, eu tinha as ferramentas, né? Que seriam as ferramentas? Uma put que eu venderia para recomprar as outras duas posições para melhorar a minha posição, para resolver um possível risco. É o que eu falei lá no vídeo, né? Que a gente destacou. Todo objetivo nosso nessas previsões é o quê? É que a gente seja objetivo, tá? Se subir, né, a gente tem que ser objetivo. Se subir, eu vou me lascar. Não, se subir, vai subir quanto? Se subir quanto, vai mudar quanto o preço. Então agora, né, eu vou refazer o exercício rapidamente que a gente passou, né, para a gente entender melhor. Então, basicamente assim, olha, Gafanhoto, eu gosto de vídeo curto. Gosta de vídeo curto? Beleza, você viu, já mostrei aqui para vocês que eu acertei, eu fiz uma previsão. A importância é que saiba por que você está fazendo essa previsão, e eu trouxe a cotação, né? Dado que a cotação amada vem em 3 dias, se eu precisasse me movimentar para resolver aquela posição, eu tinha os instrumentos, porque eu consegui prever. Ponto. Esse aqui é o vídeo para quem gosta de dica, que é, olha, realmente legal. Agora, daqui para frente, é para quem quer aprender a fazer o que eu fiz. Então, vamos aprender a fazer o que eu fiz? É daqui para frente. Tá? Então, não vai ser tão longo, mas é mais ou menos essa ideia de... obrigado aí, ó, a galera que curte vídeo longo, né? Então, já pode até hashtag vídeo longo aí, tá? Isso aqui vai ser a hashtag vídeo longo. Porque a ideia é o seguinte, tá trazendo conteúdo, matar a cobra e mostrar o pau, né? Daquela história, aquela velha jargão. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu de fato e a nossa previsão, tá? Olha, primeira coisa, deixa eu contar a posição, né? Porque aí vocês vão olhar para a posição de vocês, tá? Vocês vão olhar para posições de vocês e, e, e vocês vão entender por que você está fazendo aquilo. Então, assim, quando você se aceita uma posição dentro do mercado de derivativos, né, você fala assim, qual o problema? Né? Qual o problema, qual o risco? Qual o problema ou qual o risco? Né? O risco.
Então você assume um risco, você é remunerado por assumir o risco. Quem tem competência de risco ganha dinheiro. Quem é incompetente de risco quebra. É simples assim. Ah, mas então eu vou comprar opções. Cara, se você está comprando opção, você está assumindo risco daquele negócio virar pó. Você está rasgando dinheiro. Então você tem dois lados. Né? As pessoas que são competentes com risco e são as pessoas que são incompetentes. Por exemplo, no caso do se eu faço um seguro, as seguradoras sobrevivem porque elas são competentes em gerenciar o risco. Se elas não forem competentes, elas quebram. Né? Então, vamos lá. Qual o problema do risco? O problema do risco é assim, qual era o problema? Então essa é a ideia. Qual era o problema? O problema é que a BOVA estava no 121, né? A BOVA 11 estava no 121, e a posição que eu estava era o quê? Eu movimentei a minha posição por um straddle, um estrango de 200 é 120 W1 e 200 é 122 que é 122 W1. Eu estava com essa posição com a abóbora no 121. Tranquilo, não é um problema. Tá? Por que eu cheguei nessa posição? Beleza, essa é a posição. Mas eu tinha aqui, e não desfiz uma posição, em que eu estava vendido em 120 D 124 W4. Isso no dia 24 do 6, do 4, quando seria o vencimento, né, da quarta semana, no dia 26. Então eu tinha um risco aqui, olha. Por isso, né, eu mostrei, este é o problema da minha posição, isso aqui é o meu risco tranquilo, isso aqui é um risco que eu queria objetivar, em que as pessoas pegam isso aqui e falam, se subir muito eu me estrepo. Não, se subir muito, quanto? Aí eu falei para vocês, olha, dado que eu tenho esse problema aqui, né, eu tenho aquele problema, eu preciso né, prever a minha reação. Eu preciso prever a minha reação para quando? Se o mercado, caso o mercado suba. E aí vem um detalhe, tá? Naquela playlist, eu estou lidando com faturamento, por enquanto, a gente está com faturamento mensal, tá? Pensando como se fosse uma empresa. Eu estou com faturamento mensal, da ordem de R$ 700. R$ 700. Esse era o meu faturamento mensal, que vocês vão ver na próxima atualização, provavelmente eu já devo estar movimentando. Na sexta-feira vai ter um vídeo. Então eu já estava com faturamento mensal na ordem de R$ 700. E essa D124 W4, ela estava custando na data 5 centavos. Vezes 120, eu pagaria R$ 6 para limpar aquela posição e tirar o risco. Poderia pagar R$ 6 e limpar aquela posição e tirar o risco. E eu comentei com vocês. Bom, lógico, dado que eu estou com esse faturamento aqui, com essa exposição aqui, né? Por que esse faturamento? Porque a máquina de fazer dinheiro lá, ela vai ela volta para a condição inicial. Então, de 200 eu vou lá para 260 e aqui 220. E na hora que eu faço esse retorno, eu boto R$ 700 no bolso. Quito a posição e começo de novo, né? Pego 700, diminuo pelo preço. É o faturamento de uma loja. Você fatura a loja, tira os custos e o que sobra entra no teu bolso, que é a nossa renda extra. Falei, poxa, tem sentido eu deixar? Eu poderia ter queimado esses R$ 6. Poderia, queimei, acabou, tchau, né? Pô, poderia. Não queimei. E aí eu falei, ó, preciso prever a minha reação caso o mercado suba. Por quê? Porque eu tinha esse problema aqui. Assumi o risco de R$ 6. Mas o que poderia acontecer? O mercado poderia vir, né? Eu estou com essa posição aqui, o mercado poderia... Olha, tem toda uma lógica, tu está botando esses valores aqui para a gente poder fazer o exercício, tá bom? Então vamos lá. Então, o mercado estava com essa posição aqui, e eu falei, olha, se o mercado for lá para 123, eu começo a me preocupar. Ele estava no 121, o mercado estava no 120,98. Acho que é 98. Então, assim, se ele for lá no 123, eu me preocupo. Eu elimino essa posição. Mas quanto vai estar custando? Hoje está custando R$ 6. O fim dessa posição. Tá? E foi aí que eu falei, vamos fazer previsões. Tá bom? Foi aí que eu falei, vamos fazer previsões. Dado isso que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui é o que eu tinha de posição, a gente vai ver, olha, eu tenho a minha posição inicial e eu vou fazer previsões para saber objetivamente, sem essa coisa de pode subir, se despencar, se cair. Cara,
É duro, sabe? Assim, compartilhar, não, eu não vou compartilhar os nossos amigos haters, não. Deixa pra lá, isso aí é para outro caso, né? Aí eu vejo o quanto que o nosso grande mestre sofre com isso. Mas enfim, aí, ou seja, lá na frente, né, quando a gente for prever o futuro, tá, a gente tem que deixar de lado a subjetividade. O que a gente está conversando? A gente está conversando sobre BOVA11. Ah, mas o governo pode isso. Ah, o preço pode isso. Ah, os juros americanos. Ah, o gráfico. Cara, não importa. Importa é, se for para 123, o que eu vou fazer? É isso que me importa. Né? Se eu não souber o que eu vou fazer no 123, qualquer buraco é buraco. Né? E aí a mão podre funciona, aquela coisa da mão podre. Essa coisa de mão podre no trade, tem até um vídeo do Stormer, o trade de mão podre, né? Então, quem puder, depois assiste esse vídeo. Anota aí, ó, vou assistir o vídeo do Stormer, trade de mão podre. É uma coisa assim. Vou deixar o link na descrição também, que aí vocês vão. É meio duro as mensagens que tem lá, tá? Bom, essa hora eu tenho que saber objetivamente o que vai acontecer. Então vamos olhar objetivamente. Eu vou dar uma ferramenta aqui para vocês, tá? Para a gente entender o que pode acontecer. Então vamos atentar para esse problema aqui e vamos trazer a ferramenta. Olha, a ferramenta é essa aqui. Quanto está a BOVA hoje? A BOVA hoje, tá? No dia que a gente fez a previsão, a BOVA estava na casa mais ou menos dos 121. Esse era o preço da BOVA 11. Tá? Então a BOVA 11 estava 120,98 lá no dia 24 de abril. Quais eram as posições que eu estava? Tá? Eu estava nas seguintes posições. Tá? Eu estava. Isso aqui, pessoal, eu olho, por isso que eu falo, anota diariamente a cotação. E aí, depois eu vou mostrar a ferramenta que a gente usa na playlist, tá? Mas essa ferramenta pode ser usada à vontade, qualquer momento, qualquer operação. Tá? Então, olha, esta é a minha posição. Eu estou aqui. A BOVA estava aqui no dia 24 de abril. E aí tem aquela coisa da física, da posição relativa, da velocidade relativa. Então, é aqui a mesma coisa. Mas não fica com medo porque eu falei física. Não, esquece. É continha de mais e de menos. É lugar. Se eu estou parado aqui e aquele monitor ali atrás está a 1 metro de distância de mim, se eu der um passo, ele vai para frente, ele vai ficar 1 metro, ele vai ficar de 1 metro, ele vai ficar 2 metros de distância de mim. Se eu der mais um passo para frente, ele vai ficar 3 metros de distância de mim. É isso. Eu sei a minha distância, mais e menos. Andei um passo para frente, fiquei 2 metros de distância. Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Olha, o que está acontecendo? Se eu olhar para a minha posição, esse risco aqui que eu estou assumindo. Só que eu tenho essas posições aqui. E dentro dessas posições, o que eu estou falando aqui para vocês? Que eu estou vendido em 200 calls aonde? No 120. Então, olhando o call e put, eu estou aqui vendido em 200 calls no 120. Elas já me dão um problema de R$1 daqui para cá. Eu tenho que entregar por 120 algo que está vendendo 121. E também estou vendido em 200 puts aqui no 122. Eu já tenho esse problema. E o meu perigo, o risco que eu estou assumindo, está aqui em cima. Ó. Tá? O quê? No 124, eu estou vendido. Eu falei, vai vencer na 124. Vai estar vendido aqui. Aqui está o meu ponto de risco. E eu falei, vou fazer a previsão. Né? Então, eu entendi que aqui eu tenho uma opção, tá? Chamada Q. Ela tem uma opção chamada Q. Faltou canetinha colorida aqui. Então, deixa eu botar verde aqui. Ó. Essa aqui é a Q122W1. Tá? Que era a posição que eu assumi, e aqui a E120W1. Então é essa a posição que eu tenho. E falei, se ela for para 123, lascou. Se for para 123, o que muda? Posição relativa. Olha a posição relativa. Aqui eu estou no 123, então a BOVA ela estava no 121. Se ela for para 123, a Q122 ela está onde? A Q122 está R$1 para baixo. A Q122 está aqui, ó. Ela vai estar aqui. Quem vai estar R$1 acima do 121? Quem está R$1 acima do 121 é 122. Quem está R$1 acima do 122 é quem? É a Q124W1. Vamos parar e pensar em termos de risco.
Você está aceitando o risco de estar numa put R$ 1 acima do preço da opção, do preço do ativo? Estou. Então você aceitaria, você concorda que se eu estiver vendido nesta put aqui, eu estou R$ 1 acima do preço do ativo? Concordo. Então também estou R$ 1 acima. Então sair dessa posição, se a BOVA for do 121 para o 123, sair dessa posição e ir para essa, é a mesma coisa. Eu estou R$ 1 acima. Ah, foi muito complicado, só falei 5 minutos. Para, volta, reassiste. Daqui a pouco vem o exercício prático. Tá? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte: a posição relativa. Teve um momento na vida que você, eu no caso, né, aceitei estar vendido em 200 puts dentro de uma distância de R$ 1 do preço do ativo. Então eu sou obrigado a comprar por 122 algo que está 121. Eu já aceitei isso na vida. Então não teria problema nenhum aceitar vender a 124 se a BOVA for para 123. O que tem problema é eu vender aqui e estar aqui ao mesmo tempo. Eu não estava vendido aqui e aqui. Eu não estava vendido em 200 aqui e 200 aqui. Então, estar aqui exige que eu pegue essa grana e queime esta posição. Por isso que eu falei, eu estou nessa posição, eu preciso saber o preço que vai estar a 124 para poder pegar essa grana e eliminar a que está embaixo. Porque aí sim, eu voltei para o risco inicial. Voltei para o risco que eu já aceitava. Eu já aceitava esse risco aqui. Então, essa gestão de risco, com risco, você só vai correr o risco máximo que você já aceitava. Passou daquele risco, você não vai correr maior risco. Então, eu já aceitava esse risco. Não era um problema para mim estar nesse risco. Tá? E nessa hora, este problema aqui, ó, da D124, vai estar aonde? A 124, eu não vou estar aqui. Eu não vou estar. Eu gostaria que estivesse aqui. Mas eu vou estar onde? A 124 vai estar aqui próxima. É essa pichorreta aqui que eu tenho que queimar. Que ela vai estar muito próxima do 123. Estou correndo risco, não é isso que eu quero estar distante. Então essa aqui é capaz de queimar essa aqui. E a pergunta é, seria capaz de queimar essa aqui, que vence na semana que vem? Junto. Com essa venda aqui, eu consigo queimar isso aqui e ao mesmo tempo essa aqui? É essa a pergunta. E a resposta é provavelmente sim. Por quê? Porque o mercado não dá nada de graça, pessoal. Não pensa que isso aqui, não é. Isso aqui é competência. Você está gerenciando a competência junto com o mercado. Por quê? Porque o teu risco aumentou. Onde está o meu risco aumentando? A 120 vai estar aqui embaixo. O legal seria se eu conseguisse com esse dinheiro aqui subir o strike para 122. Mas não. Já me lasquei aqui embaixo. Então não tem mistério no mercado, não. Mas esse risco você já assumiu lá atrás. O que eu estou querendo agora é esse risco que eu aceitei uma janela de espaço, eu falar, poxa, se der algum problema, eu me movimento, me reposiciono para poder não ter dois riscos. Além desse risco aqui, ter esse risco aqui de cima. Tá? Bom, olhado esse modelo aqui, o que eu quero que vocês aprendam a fazer? Né? O que é legal aprender a fazer? Entender o seguinte, olha, eu marco, determino qual a minha posição, né? Essa posição. E o futuro eu vejo que, olha, onde vai me dar problema? Vai me dar problema, mais ou menos aqui eu já começo a ter problema. Porque isso aqui eu quero que vire pó, não estou virando. Então, mais ou menos aqui você vai falar, vamos prever os preços, né? Para ver se eu consigo eliminar isso aqui. E aí foi o quê? Olha, eu já aceitei algum dia estar na 122? Aceitei. Então, se você aceitou a 122, comparativamente ao 121, vamos olhar a cotação do 124. Por quê? Porque se eu jogar dessa posição para cá, ou seja, subir R$ 2 o strike aqui da put, eu queimo isso aqui, beleza, mas ao mesmo tempo eu limpo aquele risco ali de cima. Né? Eu corri um risco temporário, deu errado, o mercado subiu, paciência, mas o deu errado, que é uma coisa subjetiva, deu errado, eu transformo em algo objetivo. Deu errado quanto? E tendo em vista isso aqui, a partir de agora eu consigo prever todos os preços. Porque, olha, qual vai ser o preço daqui a 124 se a BOVA sair do 121 e for para 123? É muito próximo do preço daqui a 122. Eu estou colocando aqui uma distância de 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, provavelmente, se a BOVA for para 123, aqui a 124 vai valer
o que está valendo a Q122 hoje. E foi essa a previsão que eu fiz. Então, lá no dia 24, então vamos agora para fins práticos. Tá? No dia 24, agora vamos olhar o nosso mapinha aqui, tá? Nosso mapinha, como é que eu construo ele? Bota lá o preço da BOVA, bota as posições que você está vendido, né? Beleza, com isso eu tenho um mapa das cotações que eu vou olhar para o futuro, né? Essas cotações aqui. Qual o teu receio? O receio se ela for no 123. Então vamos marcar lá o 123 e vamos falar o seguinte, olha, eu quero prever quanto vai estar a 124, que é R$1 acima. Eu aceito estar vendido aqui? Aceito. Por que você aceita? Porque aí eu já estava vendido aqui. Qual o problema de estar vendido aqui? Fazendo isso, eu queimo a posição de baixo. Isso aqui serve para manejo para tudo, pessoal. Não é só para esse vídeo, para qualquer coisa. Se você fala assim, poxa, já aceitei aquele risco, deixa eu aceitar aqui e de preferência menor. Se com 190 aqui eu conseguir queimar essa aqui e essa aqui, para que eu vou vender 200? Eu não vou vender 200, eu reduzo o risco. Tá? Reduzo o risco. Então, essa é a ideia. Feito isso, definir lá as cotações que eu vou olhar, eu vou parar e vou prever o futuro, né? Vou prever o futuro com algum objetivo, né? Para fazer alguma coisa. Então, o meu problema é a D124W4. Esse é o meu problema, de eu estar vendido ali, que eu estou assumindo esse risco temporário. Eu sei que a BOVA 11 está no 121 e eu quero saber o que eu vou fazer se a BOVA for para o 123. O que eu tenho de instrumentos? O que eu tenho da minha posição? Eu sei que eu estou vendido em 200 E120W1 e sei que estou vendido em 200 Q122W1. Eu sei disso. Esses são meus problemas. Aí eu vou olhar para lá. Quem que vai estar? Eu poderia me movimentar? Poderia me movimentar. Vai sair muito caro eu ir para 200 EW122W1. Se você acha que isso aqui é caro, você não deveria nem ter montado essa posição, porque aqui é o maior risco da posição, no caso, né? Esses dois pontos são os maiores riscos. Isso aqui é só um risco paralelo. Mas eu resolvi aceitar. E falei, olha, se ela for para 123, eu vou vender 200 Q124W1. Será que isso aqui paga o meu problema? Paga. Mas eu não posso vender isso e ficar junto com isso aqui. Não posso vender isso e ficar junto com isso aqui. Por quê? Porque aí o meu notion, o meu risco, foi para eu aceitava estar vendido em 200 puts. Se eu não recomprar isso aqui, eu vou estar com risco de 400. Não posso. Então, o dinheiro que vem desta venda aqui, se ela for para 123, tem que pagar esta aqui para eu manter o risco e tem que pagar a D124, W4, a 120 lá que tem. Tá? A 120 D124. Então é isso, por isso que eu fiz a previsão. Olhei para o mapa e falei, olha, se a BOVA for para 123, a Q124W1, olha agora, equivale... Lembra da equivalência cardinal que o nosso mestre tanto fala? Equivale cardinalmente a Q122W1. Mas como, gafanhoto? Equivale cardinalmente quanto? Equivalência tem que ter uma relação. Então, estar vendido na Q124W1 equivale cardinalmente a Q122W1 se eu tiver o preço da BOVA. Então, a 124W1, quando a BOVA está no 123, equivale cardinalmente, e aí é que vem a tal da equivalência cardinal, a Q122W1, quando a BOVA está no 121. Por quê? Eu vou estar R$1 acima o meu strike, vou estar R$1 acima o meu strike, que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Eu só formalizei como é que fala? Na terminologia do nosso grande mestre. Então, mostrei para vocês o que quer dizer essa equivalência cardinal. Então, dada essa equivalência cardinal que eu estou mostrando para vocês, e ela é visível aqui, olha, isso aqui está R$1 de distância. Isso aqui eu vou buscar R$1 de distância. É isso que quer dizer equivalência cardinal. Equivalência em relação aos preços, ao valor.
tá? E se eu sei disso, eu vou prever, né? Se eu sei este conceito aqui, que é a aula de hoje, para quem é estudioso e veio até aqui, tá? Os cardinalers, né? Vamos lá, agora mais uma hashtag para quem chegou até aqui, o hashtag cardinalers, né? Então, assim, ou cardinal, né? Os cardinais, ninguém vai entender nada. Que história é essa dos cardinais, né? Os cardinais que aprenderam isso, os estudiosos que chegaram até aqui do vídeo, entenderam isso, eles viram o seguinte: olha, então quer dizer que eu consigo prever que a Q124W1 vai estar valendo quando a bova estiver no 123, ela vale o mesmo que a Q122W1 quando a bova está no 121. E aí foi o milagre. Eu falei, poxa, não é milagre, não é magia, não é magia nenhuma. Eu cheguei lá no opções.net, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir opções.net aqui para vocês. Tá? Na verdade, eu fiz a previsão no dia do mercado, então pode ser que esteja. Estou fazendo aqui ao vivo, né? Eu gravo sem edição. Então pode ser que tenha algum problema aí. Deixa eu tirar minha telinha da frente, olha. Deixa eu diminuir essa tela aqui para vocês, ó. Essa aqui é a mãozinha do gafanhoto. Então peguei aqui, ó, tá? Peguei lá no opções.net e falei, olha, aqui é 124, aqui tá, desculpa o mouse. Falei, aqui é 124. Se a bova for, então vou ter que fechar essa mão aqui. Se a bova for para 123, né, isso era no dia 124, ó. Era nesse dia. Nesse dia, a bova fechou a 120,97. Como é que você sabe, gafanhoto? Tá aqui, ó. Tá? Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que tá dando para ver, tá? Então, aqui é a cotação da bova 11, a cotação do ativo. E falou o seguinte, olha, no dia 24 de abril, a bova estava no 121. Tá aqui o valor da bova, tá? Esse valorzinho aqui. A Q124 estava valendo no dia 2,58. E eu falei, se ela subir R$1, ela vai estar valendo o que vale a Q122. Quanto estava valendo a Q122? Aí eu pego lá, aqui, ó, Q122 e venho aqui, ó. No dia 24, né? Dia 24, a Q122 está valendo 101,22. Eu peguei aqui, deixa eu mostrar para vocês agora, ó. Eu peguei a minha equivalência cardinal, que eu aprendi isso aqui, botei aqui o valor que estava lá. Ó. Quanto que está valendo? 1,22. Então, no 121, deixa eu aumentar a mãozinha aqui, ó. No 120, quando a bova estava no 120,97, lá no dia 24, a Q122W1 está valendo 1,22. Qual vai ser a minha previsão? Que se ela for para 123, essa aqui que valia, né? Aqui é 124 aqui, ó, valia quanto? Aqui é 124, valia 2,58. Convenhamos que não é tão fácil prever. Ela valia 2,58. Eu falei, ó, se for para 123, ela vai para quanto? Ela vai para aproximadamente 1,22. Não é tão fácil prever isso. E de fato, ela foi lá para o centro, no dia 26, ó, ela foi lá para o 128,83. Então a bova foi para 128,83. O que eu imaginei? Bom, vai ser 1,22, mais ou menos a diferença que tem aqui, ó. Então, mais ou menos 17 centavos, que daria 1,39. Tá? Desculpa, 1,39. Eu previ 1,22, mas como não foi no 123, seria 1,39, né? E não deu outra. Fechou a quanto? Fechou a 1,47. Bom, previsto o preço, sabendo que saio de uma ordem de grandeza de 2,58 e venho para cá, eu faço todo o remeleixo, né? Qual é o todo o remeleixo? Eu preciso saber quanto está valendo essa aqui. Eu falei, vai valer 1,22. Essa foi a minha previsão. Chegou valendo, né? Nem isso, chegou valendo 1,47. Beleza. Era isso que eu queria saber, primeira coisa. Vai estar, não vai estar valendo 2,58, vai ter valendo menos. A segunda coisa, o que eu faço com esse dinheiro? Eu quero saber desse dinheiro para quê? Para pegar ele, eliminar a 122, quero tirar isso e eliminar, né, a D124. Eu quero tirar isso. Então, preciso
de 1,22. Era essa a previsão que eu fiz. Recebi 1,47. Melhor. A questão é, com esse 1,47, eu elimino essa, então eu preciso de mais duas previsões. E aí, volta o exercício. Aí agora com vocês, vamos fazer o exercício aqui junto. Então eu preciso prever o preço dessa e preciso prever o preço dessa. Por quê? Porque no meu mapinha, eu falei, eu vou pegar isso aqui, vou queimar isso aqui para não aumentar o meu risco, não ficar vendido em 400 puts, e vou queimar isso aqui, que é o risco que eu assumi lá da D124. Então eu preciso queimar essas duas posições se eu vou mexer na minha posição. Eu já vi a previsão do preço, equivalência cardinal dessa aqui. Então agora vamos fazer um passo mais rápido, né? Então vamos fazer um passo mais rápido. Qual a ideia agora? Olha, agora é para a galera que já está ficando, reassistir o vídeo, vai reassistir de novo, para quê? Porque ele quer esse exercício. Tá? Então, se eu pegar de novo e fazer aqui equivalência cardinal, eu vou buscar as equivalências cardinais. De quem? O que você quer saber? Eu sei que a BOVA 11 está 121. Isso eu sei. Eu quero saber o que vai acontecer quando a BOVA 11 estiver no 123. Você quer saber de quem? Olha o passo a passo, que bonito. Quem é que entrega o negócio dele? Só um grande mestre, né? O nosso grande mestre Su. E aqui o gafanhoto ele vai estrinchando para a gente melhorar nosso aprendizado. Então, assim, ó, tá aqui a equivalência cardinal. Eu quero saber daqui para cá. A BOVA saiu do 121 e foi para o 123. O que vai acontecer agora? Bom, eu quero saber quem que você quer saber. Eu quero saber a que 120, na verdade, né? Eu quero saber quem que você quer eliminar. Eu quero eliminar a Q122. É essa aqui que você quer eliminar. Quando a BOVA estiver lá no 123, atenção a isso. Quando a BOVA estiver lá no 123, você quer eliminar a 122. Então eu quero saber quem, né? Eu quero saber o preço, quem que vai estar cardinalmente em relação ao preço, quem é que vai estar R$1 abaixo, porque eu estou vendo o futuro, né? Então, agora eu estou lá no futuro e voltando para o presente. Quem é que vai estar R$1 abaixo? Hoje, quem está R$1 abaixo do 121 é a Q120. Então, existe uma equivalência cardinal, né, entre a Q122 quando a BOVA está no 123 e a Q120 quando a BOVA está no 121. Então, se eu quero saber se esse 1,22 ou 1,47 que foi na prática é o suficiente para eliminar essa posição que eu inverti, né, galera? Essa posição de risco aqui, para eliminar. Se quando ela estiver no 123, será que isso aqui vai estar valendo uma mixaria ao ponto de eu poder pegar esse 1,22 e queimar isso aqui? É essa a previsão que eu quero. E aí eu vou buscar. Quem é equivalente, quando a BOVA estiver no 123, quem é equivalente ao 122? É o 120. Então eu consigo olhar para o 120 e falar, olha, o 122 vai estar nesse preço. Se eu olhar para o 122, qual era o preço? Eu quero saber esse aqui. Quando a BOVA está no 121, qual o preço desse aqui? Agora eu vou chegar lá, né? Vou abrir aqui, tá? Vou chegar aqui, ó, lá no meu opções.net. Eu estava no dia 24. Então lá no dia 24 eu estava preocupado com a 122W1. Eu quero saber qual vai ser o preço futuro da 122W1, mas eu preciso olhar, né, para o presente. Então, no presente, essa aqui estava quanto? Olha, quando a BOVA, deixa eu fechar aqui a minha mãozinha, quando a BOVA estava no 121, quando a BOVA estava no 121, 120,97, a Q120, ou seja, R$1 abaixo, ela está quanto? Ela está a 54 centavos. Então essa deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Então a Q120, quando a BOVA estava no 121, ou seja, R$1 abaixo, que é quem eu estou procurando, ela está 54 centavos. Quem é que equivale cardinalmente, né, no caso, a 120W1? É a 122W1. É ela que eu vou eliminar se a BOVA for para 123. Vamos olhar isso aqui quando a BOVA estava no dia 24 de abril. Eu falei, se a BOVA for para 123, aqui 122 vai estar valendo, né? Quanto? Eu peguei lá, olhei a 120,
Eu falei que estaria valendo 0,54. Quando a BOVA foi para 123 no dia 26 de abril, quanto estava valendo a 122? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá? Aqui, 122, está aqui. Tá? No dia 26 de abril, quando a BOVA estava 122,83, ela está valendo quanto? 51 centavos. Então, as previsões que eu fiz, mostrei aqui para vocês, que é esse jogo de buscar a equivalência cardinal, tá? Entre uma posição e outra, e aí você vai complementar. Você fala, olha, eu quero saber, eu estou nesta posição e vou para essa. Quem que você quer saber? Eu quero saber essa no 123? Eu quero saber essa no 123. Então eu vou olhar para essa no 121. Essa é o quê? R$1 para baixo, R$1 para baixo. No caso aqui, vamos olhar para o exercício anterior. Né? Cadê o exercício anterior? Cadê aquele monte de folhinha gafanhotos perdido aqui nas folhinhas? Como sempre. Deixa eu achar a folha. Está aqui, tá do outro lado, estou olhando para um lado. Então, olha, eu tinha a BOVA no 121 ou no 123. Tá? São os pontos que eu vou olhar. Eu quero saber quem? Eu quero saber quanto vai estar aqui 124. Então, ela está R$1 acima? Tá. Então, eu vou buscar na 121 quem está R$1 acima. Então, esse quadrinho aqui é o suficiente para a gente construir as nossas observações as nossas observações de previsão. Tá? Então, eu queria saber no 122, no 123, quanto estaria valendo a 122. E a previsão era que fosse 0,54 e, na verdade, na prática foi 0,51. Então, meu objetivo está sendo cumprido. Qual era o meu objetivo? Saber, quando a BOVA vier no 121, eu consigo vender 200Q 124W1. Né? Quando a BOVA sair do 121 e for para o 123, desculpa, eu consigo, vendendo 200Q 124W1, comprar 200Q 122W1. Para que isso? Para manter meu risco? A resposta da previsão foi sim. A previsão falou que eu receberia 1,22 aqui. Com a BOVA lá no 122,80 mais próximo, eu recebi 1,47. A previsão falou, eu consigo recomprar aqui? A previsão falou que eu conseguiria, porque eu ia gastar 0,54, e na prática a gente consegue com 0,51. Mais do que isso, para a gente fazer mais uma vez o exercício para ficar firme nesse negócio, eu quero saber também, e agora a parte mais difícil, né? Será que eu consigo comprar a 120 de 124W4? Ia estar vencida, né? Imagina que eu tivesse rolado. Eu quero rolar, gafanhoto, quero botar um dinheirinho no bolso. Será que eu consigo comprar a 120 E 124W1? Só porque essa aqui vai estar vencida lá no Profit. No Profit não, no opções.net. Engraçado. Pô, você não usa Profit, cara. Tem um vídeo aí, assiste lá da Petrobras. E se quiser ver como é que o negócio é bom mesmo, assina, vira membro e assiste o vídeo 2 da Petrobras. Que eu vou mostrar aquela operação que o cara não mostrou o Profit. Eu mostrei como é que eu chego na operação. Da Gafisa também, do Jimmy, tem lá. Tá? Mas eu não vou. Tem muito mais também. Tem Straddle, tem Strangle, tem robô, automação, enfim, bom. Voltando aqui, mudando de assunto. Então, eu consigo ver lá no opções.net, eu preciso prever de novo. Eu preciso fazer essa última previsão aqui. Tá? Essa última previsão. Então, vamos lá para o exercício. Parte final. Tá? É bom assistir esse vídeo várias vezes e depois vocês fazerem também, tá? Então, olha, eu quero essa previsão aqui. Qual a previsão que eu quero? Eu quero saber, olha lá, eu quero saber a equivalência cardinal. Então, essa primeira é o ponto-chave. Existe uma equivalência cardinal. Entre quem? Quando a BOVA 11 está no 121, que é como ela está hoje, quero comparar o que vai acontecer quando ela for lá para o 123. Pegou? Pegou? Faz isso 500 vezes, que aí você consegue. Não é assim, tá? A gente vai entregando maneiras diferentes. Isso aqui é uma maneira diferente que eu achei para entregar esse conhecimento de prever o preço não das opções, mas das estruturas. É muito mais importante prever o preço de uma estrutura, tá? E aí eu vou fazendo no dia. Na sexta-feira eu vou gravar o próximo vídeo da área de membros, da jornada. Eu vou gravar. E o meu foco nesse vídeo
vai ser meio que planejar a operação, mostrar para vocês um planejamento. Embora provavelmente já esteja iniciando um novo mês, né, um novo ciclo. Mas vai ter isso aqui lá. Então, olha, de novo, eu quero de novo fazer uma previsão entre a BOVA no 121 e a BOVA no 123. Qual o preço que eu quero? Para onde eu quero olhar no futuro? Ah, você quer olhar no futuro quem? Quanto vai estar valendo a D ou a E 124, tá? Vou botar aqui a D ou E, porque provavelmente sexta-feira do vencimento ela vai estar valendo zero, né? O fechamento dela é zero. Mas vamos olhar para uma semana para frente. Eu quero saber quanto vai estar essa aqui, né? É isso que eu quero saber. Se a BOVA for para 123, quanto vai estar valendo isso aqui? 1. Botei os preços que eu quero. 2. Quem eu quero prever. 3. Eu analiso a distância. Qual é a distância do cara que eu quero prever? R$1. Então, quem que você vai ter que olhar aqui no presente? Então, esse aqui é o presente. Esse aqui é o futuro. É tão simples assim? Não, porque eu estou mostrando aqui ainda só olhando em termos de preço. Quando a gente coloca em termos de tempo, tem algumas outras variáveis que a gente tem que considerar também. Isso aqui é uma previsão simples ali na frente, tá? É uma previsão de 2 semanas. Eu consigo prever eu consigo prever meses, por exemplo. Mas, claro, dá para prever meses, dá para prever 8 meses, um ano, dá para ver uma porção de coisa com essa mesma ideia aqui. Então, quem que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar quem está R$1 acima. Quem é que está R$1 acima? Ou a D122, lá no 121, ou a E122W1, tá? Então, eram esses caras que eu tenho que olhar. Vou lá no opções.net e pego o preço da 122W4 ou da 122W1, tá? Vou pegar o preço desses aqui. Vou lá no opções.net, olha, vou mostrar aqui para vocês. Eu posso, né, opções.net, botar o código aqui em cima, ó, tá? Que eu chego aonde eu quero. Então, por exemplo, como a gente estava olhando, né, uma opção vencida, eu botei lá, e aqui já tem um segredo, se vocês quiserem ver as opções que já venceram, é só digitar o código aqui em cima. Eles funcionam sempre? Não, só até nascer de novo, porque os códigos são reaproveitados. Então a gente consegue olhar cotações de opções do passado por essa dica do gafanhoto aqui, tá? Então aqui, olha, lá a D122 eu previ, né, que se a BOVA for para 123, a D122 está valendo quanto? Está valendo 37 centavos. Então a D124 vai valer 37 centavos. Se eu olhar para a EWE122, no dia 24, eu já vou ter inclusive a previsão do valor de rolagem, tá? Mas isso é outro vídeo, isso aqui já está ficando grande. Então aqui eu consigo, olha, saber, olha que paraíso, olha, eu já consigo ver que eu teria faturado quase 50 centavos de rolagem se eu tivesse feito a manobra. Não teria, teria passado um calor ontem, tá vendo? Ó? Mas aí se eu tivesse desfeito a posição, e aí são outras previsões. Mas tudo bem, então eu conseguiria, não daria para olhar para 122. Quem estaria próximo do vencimento, a D120 estaria vencida, ou seja, a D124 estaria vencida. Vamos olhar ela aqui, ó, ela estaria vencida. 24, W1. Ela estaria vencida, ó. Tá no dia, desculpa, D124, aqui é D124, W4. Então, no último dia de vencimento, ela não valeu nada. 26 de abril, 1 centavo. Então, eu não consigo ver isso. Então, teria que ver pela E124. Né? No caso, quando a BOVA fosse para 123, né, qual é a previsão que eu queria saber? Se a BOVA for... Opa, deixa eu voltar para mim. Se a BOVA for para 123, quanto estaria valendo a D122W4, mas com vencimento, então, isso aqui eu já sei que viraria pó, então vamos olhar quanto estaria valendo a E124W1 com a BOVA no 123. Então, vai estar em torno de 37 centavos. Se eu pegar aqui, né, a E124W1, vamos olhar quanto que ela estava valendo, olha. Tá? O objetivo é que provavelmente ela vai estar valendo 37 centavos quando a BOVA estiver no 123. Vamos pegar ela aqui, ó. Aqui eu olhei lá. E124W1, está aqui em cima. No dia 26 de abril, ela estava valendo 44 centavos. Então, bem próximo do que a gente queria observar em termos de previsão. Tá?
Então, ela valia 144 centavos, a gente previu que ela valeria 37 centavos. Claro, ela foi para dentro do dinheiro, não sei porque eu falei aquela besteira ali do 1,99 e tal, mas isso era a D122 se eu continuasse com ela, né? Na S122 se eu continuasse. Mas não, eu estou na 124. É ela que eu quero prever. Então, eu olho para cá. Então, com esse exercíciozinho, diversas vezes feitos aqui, tá? Eu consigo entender, né? Consigo entender que eu fiz uma previsão, ela deu certo, tá? Acertei a previsão. Foco da previsão é o que fazer com esse dom. Então, o que eu queria fazer? Foi bem claro para mim que eu tinha um risco. Então, para que você vai usar esse dom? Você tem uma posição e você quer saber a sua reação. Você quer saber a sua reação para o futuro. Para o futuro. Qual a ferramenta, grande ferramenta? Se você falasse, você deu aula sobre o que, Gafanhoto? Eu dei aula sobre um conceito chamado equivalência cardinal. Tá? Não foi aula de prever o futuro, foi aula de equivalência cardinal. Tá? Então, parabéns a quem chegou até aqui no vídeo, parabéns a galera que estuda pra caramba, aprende muito. Tá? Vamos usar mais esse instrumento. Vou deixar aqui o final, o grande finale, né? Que é o que, olha, eu estou no estrango. Eu estou no estrango E120 W1 e no estrango Q122 W1. Será que é possível eu prever qual o valor dele se a bova for para 124? Será que é possível? Vou botar aqui W2. Por que eu estou botando W2? Para ficar mais fácil, tá? Eu estou nesse estrango aqui, S120 W1, W2 e 122 W1. Você consegue prever qual vai ser o valor desse estrango se a bova for para 124? Imagina que isso aqui é quando a bova estava lá no 121. O que você tem que fazer? Você vai pegar, olhar para o 124, tá? É só isso que vocês vão pegar, podem fazer esse exercício. É 120 W2, você vai pegar isso aqui, vai pegar os valores e vai falar, olha, a E120, para quem que eu tenho que olhar quando a bova for para 124? Né? Olha, vou ter que olhar para isso, vou ter que olhar para essa posição. Para quem que eu vou ter que olhar se a bova for para 124? Isso aqui não está R$2, R$1 acima, né, dessa aqui? Então, para quem que eu vou ter que olhar? Isso aqui vai perder valor. Vai estar lá embaixo. Então, na prática, se a bova for para 124, isso aqui vai estar R$3, desculpa, vai estar R$2 dentro do dinheiro. Então, quem é que vai estar assumindo a posição R$2 dentro do dinheiro? Vai ser quem? Eu vou ter que olhar na posição do 124, imaginando, se ela for para 124, quem é que está R$2 aqui para baixo? Ó, né? Quem é que está R$2 aqui para baixo? Está R$2 para baixo? Então, quem é que está R$2 para baixo? Vou ter que olhar a Q120, W2. Se a bova for para 124, esse cara aqui está R$2 embaixo. Né? Então, quem é que está hoje no 120, quando a bova está no 121, quem é que está... Desculpa, aqui é 119. Quem é que está R$2 para baixo? Né? Quando a bova está no 121, se a bova for para 124, esse cara aqui vai estar R$4 para cima. Né? Ou seja, eu vou estar R$4 dentro do dinheiro. Quem é que eu vou ter que olhar aqui? Eu vou ter que olhar R$4 para dentro do dinheiro. Eu vou ter que olhar a S117. Ficou ruim porque aqui os códigos você não vai conseguir buscar. Então, você olhando para essas cotações, você sabe o valor desse strangle se a bova for para o 124. Você consegue ter essa previsão. Mas, Gafa, aqui ficou complicado. Cara, faz isso aqui. Faz esse exercício aqui. Escreve a posição, né? Escreve aqui e imagina no futuro. Se ela for para o 124, né, como é que vai estar as posições? No caso aqui foi com esse objetivo, né? Se ela for para o 124, se ela for aqui para o 124, eu vou ter que buscar a distância que vai estar aqui. Então, se ela for para o 124, a 120 vai estar R$4, então vou ter que buscar aqui, botar o 124 aqui e buscar R$4 para baixo. Né? Porque a E120 vai estar valendo 4, vai estar R$4 dentro do dinheiro. Então você vai buscar essas posições relativas para poder
acertar as posições. Acho que esse final aqui não ficou muito bem explicado, não, mas é só rever o vídeo que vocês conseguem entender melhor. Então, basicamente, né, o que eu estou perguntando? Se eu estou lá na E120, W2, Q122, W2, e a BOVA está no 121, o que acontece se a BOVA for para 124? Essa aqui, que hoje está R$ 1 dentro do dinheiro, ela vai ficar quanto? Ela vai ficar R$ 4 dentro do dinheiro. Então eu tenho que olhar, né, qual o preço, essa aqui, ó, vai estar R$ 4 dentro do dinheiro. Quem é que, se eu quero prever qual vai ser o valor da E120 quando a BOVA estiver no 124, eu tenho que pegar quem aqui? Eu tenho que pegar, ó, a distância aqui, não é R$ 4? Eu tenho que pegar R$ 4 para dentro. Tá? R$ 4 para dentro dá 117. Eu vou pegar a E117. Agora ficou melhor. Tá? Então, se eu quero saber a Q122, a Q122 não está R$ 1 aqui em cima? Q122 não está R$ 1 aqui em cima? Não é isso que eu quero. Eu quero saber aqui, ó. Quando a BOVA tiver 124, a Q122 vai estar onde? Vai estar R$ 2 para baixo. Vai estar aqui, ó, Q122. Quem é que está R$ 2 para baixo aqui? A Q119. É olhando o preço dessa aqui que eu consigo descobrir quanto vai estar essa aqui no futuro. A Q122 no futuro. Então, basicamente, é fazer esse exercício aqui e aprender a prever a cotação. Tá? Bons estudos. Acho que o vídeo ficou longo para o que eu queria, mas tá bom. Falei, 13 minutos, eu dei o recado, mostrei que a gente consegue prever, tá? E agora, uma aula um pouco maior, vocês viram, vocês alcançam essa possibilidade de estar navegando nas cotações e descobrindo o preço do futuro para poder tomar as decisões, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!